Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria e prazer poder estar com você aqui no canal AD Prudente Oficial, canal da família, a Igreja da Família. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, lhe dá as boas-vindas em 2025, a fim de que, por meio da EBD, possamos estudar assuntos relevantes da Escola Bíblica Dominical. É um imenso prazer recebê-la aqui. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, que não curtiu, curta, compartilhe e leve a palavra de Deus para outras pessoas, a fim de que estas, como você, tenham acesso ao conteúdo que concomitantemente é inserido nesta plataforma. Olha que bênção! Nós estamos iniciando o primeiro trimestre de 2025 e, na ocasião, estudaremos um assunto importante, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Quem comenta esses 3 meses em que estudaremos esse tema é o pastor Ezequias Soares, pastor de nossa igreja na cidade de Jundiaí, que tem formação acadêmica em letras, especialização em hebraico, formação em ciências da religião, professor de grego, de hebraico, de apologética, portanto, que tem um know-how e uma bagagem super interessante a fim de compartilhar os conteúdos que estão descritos ao longo destes próximos 3 meses. Obrigado, pastor Diego. Um feliz 2025 novamente para você. Deus te abençoe. Como é bom estar aqui, iniciando mais um ano e novamente anunciando a palavra de Deus. Vamos ao primeiro tópico. A propósito, você já observou, veja bem o aspecto da capa da revista desse trimestre, que interessante, né? O lobo ali no meio das ovelhas, é para a gente refletir o tamanho da prudência e do cuidado que temos que ter nesses últimos dias. O primeiro tópico, os cuidados pastorais, Atos capítulo 10, versículo 28. Aqui, o termo anciãos é uma referência aos bispos, porque quer dizer que eles foram levantados, constituídos pelo Espírito Santo, com a função de apacentar a igreja de Deus, de conduzir. Então, eles são pastores, são orientadores, são condutores, e é sempre com essa atribuição de guiar, de alimentar, de proteger sempre o rebanho do Senhor. Lá no Novo Testamento, nós temos essa figura de linguagem, que é uma metáfora, para tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho no ambiente da igreja. E a exortação do apóstolo a todos os líderes da igreja tem como propósito, né, e visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias, dessas falsas mensagens, desses falsos ensinos, mas tem um propósito de que todos sejam guiados na verdade do Evangelho. E esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Então, é o pastor que, firmado em Cristo, orientado pelo Espírito Santo, quando ele entende que ele tem essa responsabilidade, ele guia o rebanho também com graça e com orientação de Deus. Segundo item, depois da minha partida, aqui é uma palavra profética, porque o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no meio da igreja depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para que também se identifique esses falsos doutrinadores. E observe que eles usam de estratégias, eles usam de uma comunicação agradável, eles usam de um estilo para querer de fato chamar a atenção das pessoas. Então, máxima cautela está no texto sagrado, Paulo tratando eles como lobos cruéis ou como lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, também mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso.
Tanto que, ao falar a respeito dos profetas que são íntegros, são legítimos dentre os hebreus, ele ressalta: também havia entre o povo aqueles que se comportavam exatamente como falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja os falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Então, observe que nós não estamos falando de algo novo, de algo recente. Não. Essas pessoas, elas surgem. Esses lobos, eles aparecem com o propósito de destruir, de romper com a tua e a minha convicção naquilo que é sagrado, que é eterno. Então, a lição de hoje é um alerta com uma voz de grito para todos nós. Muito cuidado. Agora, a pergunta é: como é que nascem esses falsos mestres? Qual é a origem? 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso chamam a nossa atenção. Por quê? Nós temos, em primeiro momento, esses lobos que são vorazes, eles surgem de dentro da própria igreja. Está escrito: dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Se a Bíblia diz que a soberba do homem o enganou, que ele pode ser destruído, porque o coração do homem é perverso, só Deus conhece, esses discípulos podem surgir e eles ainda estão por aí. Eles estão entre aqueles que se posicionam acima das Escrituras, se julgam superiores a tudo e a todos. Eles não têm o menor pudor espiritual, não desenvolvem temor a Deus. Eles se utilizam da comunicação, principalmente aqui nas redes sociais, para tentar, de uma forma muito ousada, olhem só, tentar corrigir a Bíblia, tentar atualizar a Bíblia, discordar abertamente dos profetas, discordar dos apóstolos bíblicos, o que dizer? Discordar dos nossos patriarcas, dos nossos pais na fé, dos nossos pastores com mais experiência. Essas pessoas consideram seus discursos modernos, atualizados, e a mensagem da Bíblia, segundo eles, está desatualizada. Então que Deus nos guarde, porque essas pessoas estão oferecendo um novo evangelho e a Bíblia diz que qualquer que se posicionar e quiser pregar um outro evangelho, esse será considerado anátema. Então, em face disso, a importância de estudar no campo da teologia, denominado de apologética, é fundamental, porque na apologética, aqui na teologia, você vai aprender e vai ser orientado a como se posicionar enquanto cristão nesses últimos dias e escapar dessas armadilhas, escapar dessas armas preparadas pelo maligno. Mas se você estiver firmado em Cristo, se alimentando da palavra, a palavra de Deus continua sendo o martelo que esmiuça a penha. Ela é escudo, é brotel, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e você será vitorioso em nome de Jesus. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para tecer considerações a respeito do tópico 2 da aula de hoje, cujo tema é o que é apologética. Essa é a indagação levantada pelo pastor Ezequias Soares na altura do tópico 2 da aula de hoje. Já disse da importância de tê-lo conosco, mas agora com especificidade nos cabe, portanto, refletir, indagar, questionar a respeito dessa expressão tão utilizada atualmente. Bem, por apologia, como o próprio item 1 faz a definição, nós entendemos a defesa lógica e racional da fé cristã e de todo o bojo doutrinário do qual ela pertence. Portanto, todo sujeito, seja ele em exercício de uma liderança, de uma igreja, seja micro ou macro, todo cristão que tem por determinação e por foco fazer uma defesa do Evangelho, da cruz de Cristo, dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus, todo sujeito que ao longo da sua trajetória, da sua jornada, da sua história,
faz questão de defender todos os valores nos quais a Bíblia Sagrada ventila, esse sujeito pode se considerar um apologeta. Muito embora não exista essa qualificação no ministério, mas todo irmão, irmã, todo moço, moça, seja nos ambientes quaisquer, em casa, no trabalho, na universidade, na escola, no colégio, na vizinhança, no trabalho, no emprego, com um amigo, com um colega, enfim, seja qual for o nicho que você esteja inserido, se você faz uso desse expediente, isto é, defende os princípios e valores estabelecidos na Palavra de Deus, possa se considerar indubitavelmente um homem e uma mulher apologeta. É assim que o termo é definido, um termo que tem origem grega, como o próprio pastor define, mas para além disso, tem por finalidade, de uma maneira, como disse, racional, agora mostrar que o cristianismo, além de ser racional, tem em seu espectro a necessidade de que toda a metódica, sistemática e maneira, metódica e sistemática, sejam explicadas e, respectivamente, aceitadas. Agora, no item 2, veja que o versículo de número 16, que está inserido na leitura bíblica em classe, no capítulo de número 3 da primeira carta de Pedro, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento, revela Pedro, vejamos que o próprio autor, pastor Ezequias Soares, faz uma nova indagação. A que defesa Pedro se refere? Bem, em primeira instância, ou num primeiro momento, vejamos que existe, dentro do ponto de vista especulativo, quem argumente ou defenda que esta é uma resposta dada a uma acusação. Outros, de alguma forma, entendem que esse é um caso de uma defesa ou explicação sobre a razão da fé dos cristãos. Ou seja, ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal, hostil, não deixa, mesmo que seja isso, de ser uma oportunidade para se construir uma defesa cristã ou de sua fé estabelecida no Deus Todo-Poderoso. O que o autor está colocando em xeque é que a declaração feita com especificidade na altura do verso 16 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro possa ser que tenha essas duas possibilidades. Uma defesa de cunho pessoal, na qual Pedro sofrera algum tipo de acusação, nada relacionada à sua prática enquanto cristão, ou, evidentemente, ela tenha acontecido dentro desse nicho, dentro desse espectro. Em algum momento, Pedro tenha sido induzido a refletir, a repensar a sua prática enquanto cristão, dada as perseguições que vinha sofrendo. Seja dentro dessa característica pessoal ou da última proposta, portanto, de cunho cristão, o que nós podemos evocar aqui é a certeza de que Pedro constrói uma afirmação bastante relevante, consciente, de que ele está, de alguma forma ou de outra, dentro do nicho pessoal ou dentro do nicho eclesial, fazendo uso de uma apologia da fé cristã, visto que Pedro não conseguia dissociar o seu ser cristão de uma outra vida pessoal qualquer. Para findar esse argumento, vejamos que o item 3 fala uma outra questão, ou, para ficar melhor essa colocação, levanta uma outra indagação. Por que devemos combater as heresias? Diz o verso de número 16, capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Na verdade, o que está dito lá é o que nós acabamos de ler, mas essa é a indagação construída a partir desse versículo. Por que devemos combatê-las? Primeiro, para defesa própria. Cristão deve estar informado daquilo que vários grupos ensinam e falam, e estar pronto, se for o caso, de refutá-los biblicamente. Então, se o senhor, a senhora, se depara com qualquer tipo de evangelho que não seja este evangelho, o próprio Paulo dizia que este sujeito seja considerado anátema, maldito, não é? Pois bem,
Todo e qualquer evangelho pregado, ele precisa ser cristocêntrico. Do contrário, é anátema. E assim, com essa postura, você constrói uma defesa própria num primeiro momento. Secundariamente, o autor diz que devemos combater as heresias para ajudar os outros na compreensão da própria fé, visto que os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, principalmente estes, muitas vezes de forma inconsciente, sabemos que existem muitas pessoas sinceras que buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Então, nós convivemos com pessoas neófitas, não que nós sejamos experimentados, tenhamos sido talhados e tenhamos tanta bagagem e experiência suficiente para não nos enxergarmos assim, não é isso. Falo com muita modéstia e com muito cuidado. Mas nos deparamos com pessoas que estão adentrando o universo cristão agora e que podem levemente ser seduzidas por qualquer evangelho que não seja esse. Portanto, uma segunda postura que nós devemos adotar é a preocupação em ajudar o outro na compreensão da própria fé. Mas isto posto, eu volto à fala ao caro pastor William Enoch, a fim de que ele então faça uma nova indagação e construa o desfecho da aula de hoje. O que são heresias? É contigo, pastor William. O terceiro tópico, vamos entender do que se tratam então essas heresias. Inicialmente, a palavra heresias no Novo Testamento é traduzida como uma seita, ou seja, heresias, como nós observamos nos textos bíblicos, Paulo falando em 1 aos Coríntios, aos Gálatas, na Epístola de 2 Pedro também. Então a gente sabe, o cristianismo foi, em algum momento, chamado de seita, mas não pelos cristãos, lembre disso. Era considerado uma seita pelas pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho, essa verdade que se opõe, né, a tudo aquilo que a Bíblia não aprova. Então, quem se opunha ao Evangelho, chamávamos de seita. A palavra seita, ela é usada para designar as religiões heterodoxas. Então, esse termo já é desgastado, trazendo em si, muitas vezes, um tom pejorativo e, por isso, devemos saber em que momento devemos aplicá-lo. Vamos no Novo Testamento agora. Hairesis. Esse vocábulo aparece como sentido de partido, aparece como sentido de espírito sectário e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Na Bíblia, nós aprendemos, por exemplo, que os saduceus e os fariseus, eles faziam parte de seitas, eles formavam facções dentro do próprio judaísmo, esses grupos, esses partidos. A versão bíblica atualizada traduz por partido. E Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, ou seja, não existam essas heresias. E ele condena veementemente todas as inovações doutrinárias que causam qualquer tipo de divisão, mas também a dissensão, toda a ruptura, toda a separação. Então, tudo aquilo que rompe com o padrão bíblico, que gera qualquer dor, qualquer dificuldade, está indo contrário ao verdadeiro evangelho. Bom, heresias de perdição, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aqui, a passagem bíblica indica que hairesis ou heresias apresenta o sentido agora de erro doutrinário. Aqui, a heresia propriamente dita, ou seja, no campo teológico que nós conhecemos hoje, nós entendemos então que essas heresias, elas têm como escopo, como projeto, quer distorcer os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. Então, eles querem confrontar a Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, querem confrontar a própria criação, o ser humano, a natureza, o pecado, a salvação, a origem, o destino, os anjos, a igreja, as escrituras sagradas. Há uma ideologia, há um propósito, há uma intenção de distorcer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, o mais grave erro é quando diz a respeito da divindade e interfere na salvação,
Porque todos nós sabemos que não existe salvação sem Jesus. Então a lição de hoje, penso que é um alerta também para que sejamos vacinados espiritualmente, teologicamente, de que tudo aquilo que for inovador no sentido de contrariar a palavra de Deus, Paulo adverte. Se isso provocar divisões no seio da igreja, se isso trazer qualquer coisa que rompa com aquilo que é saudável em relação ao evangelho, Paulo condena essas inovações doutrinárias. Paulo refuta essa ideia, dizendo que isso causam as várias dissensões. Logicamente, trará uma dificuldade, um prejuízo nesse crescimento doutrinário que não haverá. Então, que possamos ser orientados pela palavra de Deus e sempre, irmãos, almejar, conhecer mais. É que Oséias registra, conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Que você e a sua casa continue sendo abençoado por Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, estou agora em definitivo para concluir a aula de hoje. Foi um prazer podermos recebê-lo de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, agora oficialmente em 2025, onde tivemos o privilégio de poder dialogar a primeira aula desse longevo ano que teremos pela frente e que teremos, com a graça de Deus, a oportunidade de dialogarmos não só esse tema, como outros 3 temas trimestrais. Isso é quase um trava-línguas, né? Mas nós queremos, com a graça de Deus, com a bênção do nosso presidente, ter a sua participação e interação aqui com a gente. Mas para finalizar o assunto apologético de hoje, veja que o pastor Soares diz: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta, e aí fica uma reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Essa é uma pergunta retórica. Reflita aí na sua casa, diante desse smartphone, desse notebook ou diante de uma TV. Reflita consigo, não culpe, não terceirize, não se dirija a ninguém. Reflita consigo mesmo, nós estamos dispostos, como indaga a questão, a fazer pela verdade o que tais agentes têm feito, se debruçado, se dedicado a fazer pela mentira? Leve essa reflexão para, depois dessa aula, você construir uma análise. Se você assistir ela em tempo hábil para levar a discussão para a sala de aula, assim o faça. Coloque na mesa para os seus alunos, reflita com eles e pensem, será que estamos dispostos, destemidos, a lutar pela verdade, ao mesmo tempo em que vemos agentes lutando pela mentira? Eu deixo essa indagação que o próprio pastor Ezequias Soares registra na primeira lição. No mais, eu quero desejar que o Senhor te abençoe muito, muito. E querendo Deus, teremos o prazer de nos vermos no próximo programa.